Ei, pare de se diminuir. Você não tem ideia do seu valor. Você já percebeu como muitas vezes a pessoa que mais coloca você para baixo é você mesmo? Às vezes ninguém falou que você não consegue, ninguém disse que você não é capaz, ninguém disse que aquela oportunidade não é para você, mas existe uma voz dentro da sua cabeça dizendo: você não vai conseguir, isso não é para você, você não é tão inteligente assim, você não tem capacidade para isso. Quem vai olhar para você? E pouco a pouco você começa a acreditar. E quando acredita nisso, começa a agir de acordo com aquilo que pensa sobre si mesmo. Você deixa de tentar. Você não se candidata àquela vaga porque acha que não é capaz. Você não começa aquele projeto porque pensa que não vai dar certo. Você não se aproxima daquela pessoa que admira porque pensa: ela jamais olharia para mim. Você aceita o bom quando poderia estar buscando o excelente. Você se coloca para trás. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você hoje. Você precisa aprender a se valorizar. Isso parece simples, mas não é muito não. Atenção, não estou falando de orgulho. Não estou falando de achar que você é melhor que os outros. Muito pelo contrário. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o nosso verdadeiro valor vem de Deus. É isso que nós aqui acreditamos. É Ele quem nos criou. É Ele quem conhece as nossas capacidades, nossos limites, nossos dons e até aquilo que ainda vamos descobrir sobre nós mesmos. Mas reconhecer isso também significa parar de viver como se você fosse um nada, porque você não é. Você tem valor, você tem capacidades, você tem características que ninguém mais tem. Pense nisso. Não existe outra pessoa exatamente igual a você. Não existe outra pessoa com a sua história, com a sua maneira de enxergar a vida, com o seu timbre de voz, com as suas experiências, com a sua digital. Até mesmo gêmeos idênticos possuem características próprias. Então, por que você insiste em se comparar? Por que você olha para outra pessoa e pensa: eu nunca vou conseguir ser como ela? Você não precisa ser como ela. Você precisa descobrir quem você é. E existe uma coisa que pode começar a mudar a maneira como você se enxerga. Quero propor um exercício a você. Comece a conversar com você mesmo. Sim, você precisa aprender a falar coisas boas para você mesmo. Porque se você não fizer isso conscientemente, aquela voz negativa vai continuar falando. Vamos lá. Pegue um papel. Ou abra um bloco de notas no seu celular. Escreva: eu sou inteligente. Mesmo que você não se sinta assim tão inteligente. Escreva: eu sou capaz. Eu sou organizado. Mesmo que você ache que você é bagunçado. Não importa. A afirmação é que vai importar agora. Escreva: eu sou paciente, eu sou criativo, eu sou disciplinado, eu tenho valor, eu sou capaz de aprender coisas novas, eu posso crescer, eu posso melhorar. Mesmo que alguma dessas frases pareçam ser falsas, não importa. Sabe o que é interessante? Algumas dessas frases pareçam mentira para você no começo. Mas tudo bem, porque você está fazendo um exercício de reprogramação nos seus pensamentos. Você está reprogramando aquela vozinha negativa que fica na sua cabeça, te deixando para baixo. Você passou anos ouvindo críticas de você mesmo. Talvez tenha ouvido pessoas também dizendo que você não era capaz. Talvez tenha passado por situações, até mesmo na infância, que fizeram você acreditar que não era bom o suficiente. Então agora você precisa começar a construir uma nova conversa dentro de você.
Não é simplesmente repetir palavras mágicas, não é isso. É começar a olhar para si mesmo com mais verdade, mais respeito e mais esperança. Isso é uma programação e isso é científico. Principalmente, nós vamos tentar substituir aquela voz que diz: você não consegue, por eu posso aprender. Aquela que diz: isso não é para mim, por uma que diz: eu posso tentar. Uma que diz: eu nunca vou conseguir, por eu ainda não consegui, mas posso continuar. Percebe a diferença? Isso muda a maneira como você se posiciona diante da vida. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Quando você começa a se valorizar, você começa também a fazer escolhas diferentes. Você começa a entender que não precisa aceitar qualquer coisa. Qualquer relacionamento, qualquer oportunidade, qualquer tratamento, qualquer lugar. Porque quando você entende o seu valor, você começa a perguntar: isso combina com aquilo que eu acredito que mereço viver? E eu quero aqui lembrar uma história que muitas pessoas já conhecem. A história de Kate Middleton e do príncipe William. Kate não nasceu dentro da família real. Vocês sabem disso. Ela não tinha um título de princesa desde o nascimento. Era uma mulher comum, de uma família comum, que acabou se relacionando com alguém que fazia parte da realeza britânica. E durante a trajetória dos dois, houve momentos de incerteza e até uma separação. Mas uma coisa chama atenção nessa história. Kate continuou vivendo a vida dela. Ela não precisava ficar parada esperando alguém decidir o valor que ela tinha. Ela continuou seguindo em frente. E no fim, os caminhos dos dois voltaram a se encontrar. Hoje, aquela mulher que poderia ter pensado: eu não pertenço a esse mundo, ocupa um dos lugares de maior destaque dentro da família real britânica. E eu não estou dizendo que você precisa casar com um príncipe. Estou dizendo outra coisa. Não decida antecipadamente que alguma coisa não é para você, simplesmente porque você acha que não é bom o bastante para aquilo. Talvez você esteja olhando para uma oportunidade pensando: isso é para pessoas melhores do que eu. Mas quem disse? Talvez você esteja olhando para uma vaga de trabalho pensando: eu não tenho capacidade para isso. Mas você já tentou? Talvez exista um sonho dentro de você há anos e você continua dizendo: quem sabe um dia? Quem sabe, isso não é para mim. Eu não estou preparado o suficiente. E talvez não seja problema de falta de capacidade. Talvez seja falta de coragem para acreditar que você pode tentar. E existe uma frase que eu quero que você guarde. O que você não está fazendo pode estar deixando um espaço vazio no mundo. Porque aquilo que você poderia criar, ensinar, construir, ajudar, transformar, ninguém pode fazer exatamente como você faria. Existe uma contribuição que só você pode oferecer do seu jeito. E isso está ficando vazio, porque você ainda não ocupou o seu lugar. Então pare de se diminuir, pare de olhar para a vida dos outros e concluir que você não tem valor, que você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser a melhor versão de quem Deus criou você para ser. Deus nunca erra. E a partir de hoje, quando aquela vozinha dentro da sua cabeça vier te dizendo: blá, 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 você não consegue, responda: eu posso tentar. Quando ela disser: você não é capaz, você responde: eu posso aprender. Quando ela disser: você não merece, responda: eu sei que eu tenho valor. E quando você olhar para alguma oportunidade e pensar: isso não é para mim, pare um pouquinho, respire e pergunte: será que realmente não é para mim? Ou será que eu simplesmente não acredito que sou capaz? Talvez você descubra que muitas portas que você nunca abriu não estavam trancadas. Você simplesmente nunca teve coragem de bater. Você achou que não era merecedor.
Então, valorize-se. Cuide da maneira como você fala com você. Respeite a pessoa que Deus criou. Reconheça suas qualidades. Trabalhe suas fraquezas, aprenda, cresça, tente novamente. Não olhe para suas condições, para sua idade. Nunca se esqueça, você não precisa ser melhor do que ninguém para ter valor. Você já tem valor. E quando você começa a enxergar isso, você para de aceitar migalhas, para de se esconder e começar a ocupar o lugar que talvez Deus já tenha preparado para você. Não por orgulho, mas por consciência, por fé, por amor próprio. Por saber que existe dentro de você muito mais do que aquela voz negativa da sua cabeça que fica dizendo e fazendo você acreditar que você não merece, que você não pode, que você não é capaz. Tenho mais um desafio para você. Pegue um papel e escreva 10 coisas boas sobre você, mesmo que algumas você ainda esteja aprendendo a acreditar. Leia todos os dias e aos poucos comece a trocar a voz que te diminui pela voz que te fortalece. Porque talvez o primeiro passo para mudar a sua vida seja simplesmente parar de dizer a si mesmo que você não é capaz, que você não merece. Você tem valor, você pode crescer, você pode aprender, você pode tentar. E acima de tudo, Deus não errou quando criou você. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu vou parar de me diminuir. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.